Hora da morte, 10h27. O Dr. Francis virou as costas para a mãe exausta, o minúsculo corpo protegido em seus braços. O som que escapou da boca da mãe era mais como um som de um animal ferido do que de um humano. Tristeza pura e sem palavras. Ela caminhou até o médico, mas ele virou-se bruscamente e saiu da sala. "Deixe-me vê-lo pelo menos, só por um momento", ela dizia chorando. "Seria muito difícil para você", disse o médico parando na porta. "Tente descansar um pouco, você teve um longo dia e nem deveria estar de pé." E ele se foi, levando a criança em seus braços. Eu fui enfermeira no Hospital B15 por 12 anos. Vi mais tragédia e desgosto do que deveria. Vi homens adultos chorando como bebês, membros amputados, crianças inconsoláveis com doenças incuráveis. Mas essa era a primeira vez que tinha visto essa cena. Nunca havia visto um médico declarar uma criança morta, mas ao mesmo tempo ficar com uma mão sobre a boca dela para reprimir seus gritos. O bebê ainda estava se contorcendo em seus braços enquanto ele levava o menino da sala. Ele deve ter tido um motivo, certo? O que imagino é que a criança não estava morta, mas ele percebeu que algo estava errado, algo fatal, e achou que seria mais fácil para a mãe suportar isso. Parecia tão cruel. Tive que falar com ele no corredor do lado de fora. "Onde você está levando ele?", perguntei. "B1", respondeu. "O necrotério?", perguntei de novo. Um grito fraco escapou dos lábios da criança, mas foi facilmente escondido pelos gritos da sala de maternidade. O médico embrulhou a minúscula forma em seu jaleco e começou a andar mais rápido enquanto me falava. "Eu poderia ter demitido você." O Dr. Francis falou isso tão tranquilamente que me espantei. Ele continuou dizendo: "Tudo o que eu tenho que fazer é dizer à administração que você molestou uma pessoa inconsciente." "Mas isso nunca aconteceu", repliquei. Ele parou de frente ao elevador, aguardando o mesmo chegar enquanto me dizia: "Essa seria apenas a sua palavra contra a minha. E em quem você acha que eles acreditariam? Um veterano e amado médico do hospital ou uma enfermeira sem certificado tentando salvar sua própria pele?" O elevador se abriu e ele entrou. Ele ajustou a criança empacotada debaixo do braço. Eu tentei entrar com ele, mas ele bloqueou o meu caminho. "Não seja idiota, ok?", ele disse. "Pode confiar em mim, eu sei o que estou fazendo." "Sim, porque roubar uma criança e ameaçar uma testemunha inocente é um comportamento totalmente confiável." Comecei a ficar nervosa. "Isso é para o bem deles. Eles e seus pais", disse o médico. "Eles? Quantos estão aí?" Ele sorriu quando a porta do elevador se fechou. Eu, sem muito o que fazer, fui para as escadas, correndo contra meus próprios pensamentos mórbidos. A porta que ligava a escada até o porão estava trancada. Me atrapalhei com as chaves. Nunca precisei descer aqui antes e não conseguia lembrar qual delas abriria o necrotério. Ouvi uma criança chorar do outro lado. Será que ele estava a matando? Meus dedos tremiam o suficiente para que nem a chave certa se encaixasse. Respiro fundo, me concentro. Outro grito, abafado e distante dessa vez. Então a chave entrou e consegui abrir a porta. O necrotério ainda estava quieto. Não havia sinal do médico. Procurei lá por vários minutos, mas o ar frio e morto parecia zombar da possibilidade de que havia alguém lá. Eu estava quase desistindo, mas um som estridente me congelou. Estava vindo de dentro de uma das gavetas que começava a se abrir lentamente. Pulei através de um cesto de lixo para me esconder atrás de um armário de suprimentos quando vi uma sombra, bem a tempo antes da gaveta abrir. O Dr. Francis apareceu e fechou a gaveta. Endireitou o jaleco, olhou de um lado para o outro e seguiu para o elevador. Esperei até a porta do elevador se fechar antes de correr para a gaveta.
Eu sabia que depois disso, ele ia para sua casa após um longo dia de trabalho. Abri a gaveta que ele havia fechado e imediatamente percebi que não era uma simples gaveta, mas sim uma passagem. Aquilo parecia enorme. Deitei de bruços e rastejei pelo espaço apertado de metal quando de repente cheguei em uma sala. Velas cobriam as paredes com longas linhas de cera derretida. Símbolos ocultos jogados no chão em um líquido escuro que eu preferia nem saber o que era. E berços, muitos berços, dentro de um círculo, cada um com uma criança assustada. Graças a Deus, os berços ainda estavam rotulados com seus prontuários médicos. Para seus pais, essas crianças estavam todas mortas. Mas para mim, elas estavam bem vivas e não acreditei naquela situação. Quantos corações quebrados e vidas partidas estavam lá por causa dessa sala profana? Foi o suficiente para me deixar louca. Passei o resto do dia removendo as crianças uma a uma, arrastando a barriga pela passagem apertada para trazer as crianças de volta ao hospital e ao mundo dos vivos. Liguei para cada um dos pais, mas nem conseguia começar a explicar o que aconteceu. Algumas das crianças estavam lá há um mês, e o choque dos pais ao saber que ainda estavam vivas era absoluto. Após o alívio inicial, os pais começaram a fazer perguntas que eu não conseguia responder. Na primeira vez, tentei criar uma história sobre registros médicos que haviam sido misturados e confundidos, mas isso parecia mentir até para mim. Depois disso, simplesmente disse a eles que era um milagre, e sinceramente, era assim que eu sentia. No momento em que todos, menos uma criança, foram mandados para casa, eu me senti como um anjo, trazendo elas de volta dos mortos. Os pais da última criança estavam fora da cidade, então eu teria que esperar até que eles pudessem voltar. Era uma menininha chamada Emma, com um único e suave cacho loiro. Ela teria que ficar no hospital mais uma noite, e eu me ofereci para cuidar dela, para ter certeza de que estava lá quando os pais chegassem. É claro que alertei a segurança sobre o Dr. Francis, mas eu dei tantas desculpas falsas para explicar o que tinha acontecido que eu nem tinha considerado qual seria a justificativa real. Me sentei com Emma no quarto extra dos pacientes onde passei a noite. Ela dormia pacificamente, mãos pequenas e macias. Mesmo que o Dr. Francis fosse louco, ele deve ter escolhido essas crianças por algum motivo. Ele fez o parto de centenas delas nos últimos meses, mas só escondeu algumas. Por quê? Era tudo o que eu conseguia pensar. O hospital estava ficando quieto. O pessoal do turno do dia estava indo para casa e as luzes do corredor começaram a ser apagadas. A paz foi perturbada por um som fora do quarto. Onde ela está? Onde está Emma? Você não tem permissão para entrar aqui, senhor, disse o segurança. Cala a boca, eu trabalho aqui. Onde que ela está? 314, mas, doutor... Eu fiquei tensa quando a porta se abriu. Vi um vislumbre de um segurança correndo em nossa direção, mas o Dr. Francis entrou e bateu a porta atrás de si. Eu estava em pé, mas tarde demais para impedi-lo de agarrar uma haste de metal e bloquear a porta. Emma estava acordada e começando a chorar. Dá ela para mim, ele exigiu, caminhando em direção à garota. Onde estão os outros? Que diabo você pensa que tá fazendo? Eu não vou deixar você machucá-la, eu disse, me afastando dele cada vez mais. Machucá-la? Sua idiota, Emma tá morta. Não tem nada que pode machucá-la agora. Emma começou a chorar, soluços estridentes assustados. Você não consegue ver que ela tá viva? Eu disse quase chorando. O médico empurrou uma pasta no meu peito. O segurança estava batendo na porta ainda tentando abrir. Francis não estava mais se movendo em direção a Emma. Onde estão os outros? Não me diga que você... Eu os mandei para casa, eu disse interrompendo ele. Elas estavam felizes, saudáveis, vivas. Notei que na pasta que ele me obrigava a ver havia um conjunto de raios X, mas não entendi o que era. O contorno
parecia uma criança, mas havia algo como uma enguia ou uma cobra enrolada dentro dela, preenchendo todo o corpo. Emma gemeu mais alto. Você não pode ouvir como ela está com medo? Eu continuei brigando com o doutor. Para com isso. Tá bom, agora cala a boca e olha para a criança. Tá vendo que a boca dela tá fechada? Perguntou o médico. O choro ficou mais alto, embora ainda soasse abafado. Mas ele estava certo. A boca de Emma estava fechada. Ela não está chorando, disse ele. Sua voz mais suave agora, mas ainda audível por causa da intensidade aterrorizante. Crianças mortas não podem chorar, mas a coisa dentro delas pode. Emma estava começando a se contorcer. Não apenas os braços, mas as pernas também. Era mais como se ela estivesse se transformando em algo maligno. Você quer ligar para os pais dela? Ou deixa que eu faço isso? Ele perguntou. Até a próxima. Obrigado.